Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 20. O Burger King de Oeiras ainda não aceita Bitcoin. Gravado sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Hoje falamos de um euromilionário com método, das criptomoedas sem batatas fritas e dos fundos alemães que estão a mudar. Fazemos ainda uma volta a Portugal para saber onde é que os rendimentos são mais elevados e depois do intervalo ficamos a conhecer medidas de apoio a empresas e famílias. Nas dicas da semana, que são 3, deixamos um resumo das novidades fiscais e contributivas, falamos sobre como pedir corretamente o Fundo de Garantia Salarial e ficamos a saber que em Lisboa é possível andar de trotinete com passe de transportes públicos. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Pois bem, estamos de volta, depois de 2 semanas ausentes por motivos de força maior e motivos técnicos, pedimos desculpa, mas chegamos ao episódio 20 e sempre comigo está o Paulo. Olá, Paulo. Olá, Ricardo, tudo bem? Não sei se... Vai ser um parto difícil este episódio 20. Esperemos que consigamos publicar desta vez. Não sei se sabes que a maior parte da malta que inicia nestas aventuras de podcast não chega ao episódio 20. Portanto, se a gente conseguir no final disto publicar, fazemos parte dos 5% que passa do episódio 20. Portanto, vamos fazer esse esforço, certo? Eu não vou já lançar os foguetes. Parece uma tarefa que é alcançável, mas sempre com algumas reservas. De toda a forma, eu acho que é mais fácil chegarmos ao episódio 20 do que ganharmos o Euromilhões. Nós que estamos a gravar numa sexta-feira, é um dia designado para um dos sorteios do Euromilhões. Não sei se já fizeste o teu. Não, desta vez ainda não fiz. Mas se calhar ainda vou a tempo, porque até às 7 da tarde, portanto. Até às 7. E porquê é que estamos a falar do Euromilhões? A primeira notícia que nós trazemos é um bocadinho fora da caixa. Porque há um senhor francês... É uma notícia que vem no Zap do AEOU. Um senhor francês que diz que usou um método matemático para ganhar o Euromilhões. Ganhou 30 milhões de euros, aparentemente, fez bem com as este contas. método. Fez bem as contas. Parece que sim. Portanto, segundo ele próprio, ele tem um método que não revela. Até aí parece-me sensato, não é? Não sei porquê. Sharing is caring. Atendendo. Portanto, tem um método que usa fórmulas matemáticas para chegar então às combinações vencedoras e desta vez, pelos vistos, ganhou uma modesta quantia. De 30 milhões de euros. Modesta. Pelos vistos foi o Exato. maior prémio que saiu em França este ano, portanto. O que é que tu achas sobre... acreditas? Eu acho que é uma questão também de alguma crença. Claro, quanto mais não seja nele próprio, e ele insistiu, não é? Porque ele já usava esta combinação há um mês e não tinha saído, mas ele acreditou nela. Mas, no entanto, também o artigo menciona que era a última semana que ele ia apostar nesta combinação, portanto estava a chegar ao limite das contas dele, não é? Já agora, os números vencedores foram 9, o 17, o 21, 33 e 39 e as estrelas foram 7 e o 11. Mas há vários matemáticos que defendem que é possível ganhar o prémio, não é? Através de fórmulas matemáticas e de estudo do próprio sorteio, não é? Um deles chama-se Edwin Hiltner. Pois, por isso é que eu vacilei. Hiltner. Ele tem uma página que é Lottery Codex, podem consultar, a gente talvez deixe aqui o link depois, e que diz que a sua estratégia consiste em preencher um bilhete cuja combinação contenha números ímpares e pares na mesma
proporção. Eu não sei se tens alguma superstição, Paulo, costuma jogar. Costumo jogar quando há prémios, não jogo sempre, Ok. não jogo Quando sempre, vale a mas quando pena, há não é? prémio, exatamente, coisas assim pequenas, 15 milhões não Exato, vale a não pena. vale a pena. Um, não, eu acredito nas probabilidades, Uhum. quer dizer, acho um estudo perfeitamente legítimo, e um estudo histórico. Esta notícia depois desenvolve-se aqui, não é? E diz que segundo as estatísticas, os números que mais saem são o 5, 15, 27, 37 e o 44 ou 50. Desculpa, deixa-me Todos corrigir eles, porque deve haver lá em casa o pessoal a apontar os números. Tu disseste 5, sim, 27, não, é 5, 15, 23. Não. Os que mais saem, não é? É isso que estavas a dizer. exatamente, 5, exatamente. 15, 23, 37, 44 e 50. Já Oh, sei. Ricardo, deve ter sido um ato falhado. Eu quero, Só queres tudo eu para quero prémio, ti. eu quero prémio, exatamente, eu quero prémio só para mim, portanto, portanto, Este... portanto passei informação falsa. Eu estou cá para corrigir, a bem da verdade. Estes números já saíram mais de 150 vezes cada um. Portanto, há aqui alguma coisa, não é? Sim, e uma das regras básicas das probabilidades diz, antes de mais, que se a distribuição deve ser mais ou menos, ou se tivermos jogadas infinitas, não é? No infinito, o número de vezes que sai cada número deve ser igual. Normalmente a tendência é para isso, a Sim. tendência é matemática. Portanto, eu penso que aqui estes senhores, o francês e este senhor Edwin Hiltner, que tem um nome muito fácil de ser confundido, jogam exatamente com estes modelos, ou seja, apontar para uma distribuição entre o par e ímpar o mais equitativa possível, não é? Uhum. 3 pares e 2 ímpares ou o inverso, e depois tentar jogar com os históricos, tentando assim prever o que é que será mais difícil de se repetir. Sim, já agora para os mais curiosos, é essa combinação dos pares, 3 ímpares e 2 pares, ou 3 pares e 2 ímpares, passamos de uma probabilidade de ganhar de 0,025 para uma probabilidade de 0,235. Aumenta significativamente. Quase 10 vezes mais, não é? Exatamente. Portanto, é muito significativo, embora sejam, como sabemos, é sempre um very long shot para ganharmos o Euromilhões. Mas olha, eu vou tentar, Eu também. Aplicar. estudar um bocadinho sobre isto. Não conhecemos o método do senhor francês, ele Não. não o revela. Se calhar qualquer dia está aí a vender, a fazer um e-book qualquer Muito sobre bom. esta matéria. Mas vou tentar aplicar algumas regras de probabilidades. Por que não? Já agora as duas estrelas que saem mais são o 3 e o 9. Já saíram 41 vezes. Mas continuando aqui neste assunto, muito rapidamente, e falando ainda dos prémios, falemos um bocadinho dos impostos que se pagam nos jogos, não é? Porque nem tudo é líquido. E cá em Portugal, por exemplo, se ganhares um prémio com mais de 5 mil euros, Paulo, terás que pagar cerca de 20% de imposto de selo. Não sei se Sim, estavas a par. Portanto, sim, sim. quase todos os jogos da sorte são taxados. A regra aplica-se aos jogos de sorte que incluem o Euromilhões, o Totoloto ou o Totobola. Dos jogos da Santa Casa e também aos sorteios televisivos. Os sorteios televisivos, aliás, estão sujeitos a uma dupla tributação sempre que os prémios excedam os 5 mil euros. Mas, no entanto, a boa notícia é que os prémios não estão sujeitos a IRS, o que é bom, digo eu. Não têm implicações na declaração de rendimentos do vencedor. Mas eu pergunto-me, isto é uma notícia que está no site da DECO, em relação aos impostos, não temos que declarar, absolutamente, na declaração de IRS? Tenho as minhas dúvidas. Não sabes responder para não, Paulo? Não Da sei, última não vez que sei. Mas, saiu a raspadinha. pois, nunca tive a felicidade de me sair um prémio que fosse sujeito a tributação. Confesso, não me importava. Mas depois, mais tarde, aqui o artigo também refere que um bocado em contradição que dizia em cima, né? Os sorteios televisivos, normalmente o prémio anunciado corresponde ao seu valor líquido, ou seja, não se contradiz.
os impostos já estão retirados, ou seja, o valor do imposto de selo já foi previamente deduzido. O que o ganhador recebe já está tributado. Sim, num sorteio, num concurso televisivo faz sentido porque já sabes qual vai ser o montante Claro. e portanto é fácil fazer esse cálculo. Acredito que para um sorteio como o Euromilhões os prémios não estão à partida totalmente definidos porque também não sabes quantas pessoas vão ganhar. Eles estão definidos, penso eu. Os montantes já estão pré-definidos, mas não sabes quantas pessoas vão ganhar e, portanto, não sabes dividir por quantos claro. é que aquilo vai ser feito e, portanto, quanto é que resultará a cada vencedor. Claro, faz sentido. E Daí essa dificuldade. por falar em prémios avultados, na última semana temos os valores das cripto começaram a disparar por aí acima, depois de algumas semanas a descer. E temos aqui uma notícia que fala de Dogecoin, Paulo, não é? Adoro esta notícia, tu trouxeste esta notícia e é daquelas, Ricardo, que nós lemos o título, ficamos a pensar uma coisa e depois quando vemos o corpo da notícia ficamos a saber outra totalmente diferente. Eu vou ler o título e depois passo-te a bola, pode ser? Força. Esta notícia vem do site Livecoins brasileiro e que diz que o Burger King aceitará Dogecoin como pagamento no Brasil. E assim me deixas a bola, não é? Isto tudo porque a Dogecoin, uma vez mais relembramos que a sua gênese, né, nasce de um meme do Shiba Inu, que é Shiba Inu, que é o que está, é o logotipo da moeda, não é? Da criptomoeda. Então a Burger King aproveita aqui o lance de ser um cão, não é? Um cachorro, neste caso, para promover um novo produto que tem, que é um biscoito canino. Sim, a Burger King no Brasil tem um biscoito canino. E então, quem comprar este biscoito canino pode pagá-lo com a Dogecoin. E este dinheiro acabará ajudando uma causa social pelo Brasil. Pronto. Também tem aqui alguma responsabilidade social. A rede fast food fechou esta parceria com a Pet Love para dedicar parte dos lucros com as vendas do biscoito para a defesa de animais. E mais uma vez de um meme nasce boas intenções da Dogecoin. Sim, a associação, antes de mais, eu acho que isto é um exemplo muito bom de marketing. A associação que a Burger King consegue fazer é uma coisa que está na berra, não é? Pelo menos para quem acompanha temas económicos e criptomoedas em particular, é brilhante. A forma como eles conseguem associar e levando assim a sua própria promoção, dando a pincelada final com a questão da responsabilidade social, neste caso a parceria com a Pet Love, e fazem aqui um título muito bom, embora eu acho... diria que fiquei um bocadinho desiludido, porque a minha expectativa face ao título não foi concretizada, claro. mas depois de ler a notícia é muito curiosa e vê-se aqui o gênio também dos marketeers, neste caso da Burger King brasileira, em lançarem esta iniciativa. Mas, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar relativamente... O que eu ia dizer era que eu acho que estavas à espera que fosse mais um passo para acreditar as moedas, não é? As criptomoedas. E isto para fazer a ligação com a... Sim. Não é? Pois, que não pensem os nossos ouvintes, não sei se estão a tirar alguma conclusão, que isto pode ser um passo, uma espécie de regressão, quase como uma espécie de ridicularizar das criptomoedas, Não. que eu acho que não é. Simplesmente é uma coisa muito ligeira, é uma excelente campanha publicitária, mas trazemos aqui outra notícia relacionada com criptomoedas e essa sim tem se calhar um bocadinho mais de sumo, é bem mais séria, e tem a ver com a Alemanha. Uhum. A Alemanha vai ser em lei recentemente emitida, vai permitir que as instituições financeiras tenham até 20% em criptomoedas nos seus portfólios.
para gestores de fundos que são acessíveis apenas para investidores institucionais, para seguradoras, portanto não são fundos acessíveis a privados ou a particulares. É um passo muito grande, penso eu, na credibilização das criptomoedas. Sim, é mais um pouco a pouco, né? Pouco a pouco vemos aqui e ali cada vez mais as criptomoedas a ficarem aceites noutros instrumentos financeiros no mercado, e isso cada vez mais credibiliza as criptomoedas. Claro que e voltamos a dizer isto, criptomoedas não é sinónimo de Bitcoin, há várias criptomoedas e umas são mais credíveis que outras, portanto, quem estiver interessado neste mercado, informe-se bem. Mas sem dúvida, e sendo a Alemanha uma das líderes no mercado europeu em termos económicos, não é? É sem dúvida que é um passo, mais um passinho para que no caminho para que as criptomoedas sejam credibilizadas. Sim, aqui a notícia vem da Bloomberg. Para já a expectativa é obviamente que as instituições financeiras não cheguem a este limite dos 20%, até porque estamos a falar de ativos que são muito voláteis. Aliás, muita parte das nossas notícias por vezes sublinham isso mesmo, não é? A volatilidade, a Bitcoin que sobe, que desce, as outras vão acompanhando, a Ethereum, depois entram moedas como a Dogecoin, que são Sim. menos sérias, mas têm a sua relevância, Sim, não é? sim. Já falámos de outras aqui também, como a Zilica. Sim. Penso que recordámos que a Dogecoin já é, não sei se ainda ocupa o 6º ranking nas moedas das criptos mais relevantes. Sim, quando nós falamos ela estava no sexto lugar. Estava no 6º, não é? Do ranking, sim. No 6º lugar. E portanto, é uma notícia muito relevante, lá está, para a credibilização das criptomoedas. Isto é feito passo a passo, é aqui referida de facto a volatilidade, mas é também um facto que há outros ativos que também têm a sua volatilidade, portanto claro. É um primeiro apalpar de pulso, e lá está, é um passo muito grande para a credibilização e para a utilidade das criptomoedas, que é uma coisa que eu me bato sempre, né? Temos essa abordagem. Sim, não é diferente, mas é um facto, não é? Mas sim, como um instrumento económico é que... Sobretudo. Vamos acompanhar esta evolução e vamos ver se mais países, porque não esqueçamos que não estamos a falar com todo respeito, do Burkina Faso, não é? Estamos a falar de uma das maiores potências económicas do mundo, sim. líder na Europa. Portanto, é muito relevante que isto se passe neste país. Sim, sem dúvida. Eu pensava que até ias falar do El Salvador, que já falamos aqui, não é? Que adaptou, ou está no processo de adaptar as bitcoins como moeda de troca no seu país. E já há alguns relatos de alguns protestos por parte da oposição e tudo, porque realmente a volatilidade da moeda, e viu-se nestas duas últimas semanas, ou nesta última semana passou de $28.000 para 32, ou algo assim, $4.000 de diferença num espaço de poucos dias. Faz toda a diferença para um sistema económico de um país, não é? Mas pronto, fica aqui, mas agora estamos na Europa, a Alemanha dá mais um passinho para nos ajudar a credibilizar este instrumento que poderá estar ao dispor de toda a gente brevemente, como troca comercial. Boa. Muito bem. Paulo, tu considerarias mudar de região ou mudar de cidade se soubesses que a tua possibilidade, dentro do país, não é? De ganhares mais fosse uma possibilidade? É uma pergunta interessante, que envolve muitas variáveis. Muitas variáveis. Dir-te-ia que à partida não. Uhum. Mas é uma pergunta, lá está, que envolve muitas variáveis, muitas delas pessoais, não é? Portanto, de sabermos quão confortáveis estamos com a vida que levamos. Claramente. No momento, não é? É uma das variáveis a ter nessa equação.
Mas claro que há assimetrias no país e há sítios onde se pode ganhar mais e sítios onde não se tem essa possibilidade. Acho que nos vais trazer aí umas novidades. Sim, vulgarmente nós dizemos logo que no interior ganha-se menos, não é? Ou porque há menos oportunidades. E é quase um conceito adquirido. E não está muito longe da verdade, segundo este artigo da Dinheiro Vivo, também, onde diz que Oeiras, ou Oeiras, não sei muito bem como é que eles dizem para baixo, já foi corrigido algumas vezes, é onde o rendimento anual é mais elevado no país. A área metropolitana de Lisboa supera a mediana de rendimento nacional. Isto refere-se a 2019. Claro que 2020 foi um ano muito desvirtuado, mas este artigo refere o ano de 2019, onde diz que a mediana do rendimento bruto declarado no IRS aumentou 4,5% em 2019 face a 2018, tendo a área metropolitana de Lisboa a mediana mais elevada e sido a única região a superar o valor nacional segundo o INE. Por isso te estava a perguntar, Paulo, se equacionavas saltar de região. Se calhar se estivéssemos no interior, se calhar pensávamos de maneira diferente. Exatamente, pois. Daí ter dito depende do salto que podes dar, não é? O que tens em perspectiva. Uhum. Não é? Uma coisa é tu pensares que podes ganhar, por hipótese, mais 2%. Outra coisa é pensares que podes ganhar mais 50%. Não é? São cenários muito diferentes e que vão pesar na decisão que tu irás tomar, certamente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, aqui o INE, nestes dados relativamente a 2019, revelam que o rendimento bruto declarado por residentes atingiu os 99 milhões e meio, traduzindo num valor mediano de 12.500 euros por agregado fiscal. 12.500 euros, uma média. Não é nada de outro mundo. Ricardo, peço desculpa por este apontamento. Eu Evitei vacilar. arrastei-me. Evitei vacilar. Mas, no entanto, boas notícias, ainda assim 12.500 euros foi superior 4% ao ano anterior, portanto... Foi uma média foi melhor. Uma média melhor, exatamente. A nível regional, o valor mediano do rendimento mais elevado registrou-se outra vez na área metropolitana de Lisboa, 14.400 euros, mais ou menos, o que também pronto, são quase 2.000 euros acima, né, para a média. A região do Algarve destaca-se com menor valor, sendo que são 11.300 euros, mais ou menos. Portanto, da pior à melhor, estamos a falar aqui de 3.000 euros, não é? E que podem fazer a diferença, principalmente num orçamento de um agregado familiar, não é? Ao ano. Totalmente. Lá está, Oeiras, aquilo era das áreas metropolitanas, das grandes zonas. Oeiras, que tem o valor mais elevado, são 18.373 euros de média. Dentro da área metropolitana de Lisboa. Depois temos municípios da região de Coimbra, não é? 7 dos 19 municípios. Aveiro, depois Médio Tejo, região autónoma dos Açores, 4 dos 16 municípios com informação disponível, porque isto é onde é possível recolher a informação, e depois da área metropolitana do Porto, 4 dos 17 municípios. Muito bem. E daí vemos também o governo, os sucessivos governos, a tentarem impulsionar apoios para as pessoas, para combater a desertificação do interior, não é? E destas áreas menos pobres. Mas fica aqui a noção, queremos dar a noção aos nossos ouvintes que se estiver a pensar mudar, equacione Oeiras ou Oeiras. Sim. O fim da notícia refere exatamente, já agora, as regiões com os rendimentos brutos declarados mais baixos, inferiores a 11.000 euros. E então são os das sub-regiões do Tâmega e Sousa, do Alto Tâmega, depois o Douro,
Terras de Trás-os-Montes, Alto Minho e Ave. É tudo no norte do país. E depois a sul, sobre as regiões de Alentejo E o Litoral Algarve. e o Algarve, exatamente. Nada Mas é que nada surpreendente, diria. não é nada de surpreendente. Exatamente. Não vamos a Oeiras, mas se calhar vamos ao Se intervalo. calhar vamos fazer aqui um intervalozinho, sim, para agradecermos ao nosso patrocinador e para nos esquecermos um bocadinho deste ranking um pouco depressivo, diria eu. Para agradecer e trazer a palavra do nosso patrocinador, da Dignos Domos, que nos traz esta semana na economia. A Dignos Domos é uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que a Dignos Domos fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo no mercado. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização, os registros prediais e toda a burocracia que seja necessária. Fará também a promoção do imóvel, desde a fotoreportagem profissional, os vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais e também junto das redes sociais e todas as outras imobiliárias do país. Fará também para si a qualificação dos clientes compradores e também todas as visitas ao seu imóvel irão ser acompanhadas pelo responsável do imóvel, pelo agente imobiliário Dignos Domos, e posteriormente irá receber um relatório com o feedback dessas visitas. Fará também a elaboração do contrato promessa, compra e venda, CPCV, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata por si e para si. Tudo isto faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou um imóvel certo para si. Hoje e sempre, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem a dignosdomos.pt/estudo de mercado, tudo junto, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado, tudo junto. Nós, aqui esta semana na Economia, agradecemos imensamente o apoio prestado pela Dignos Domos a este podcast. Muito obrigado, Dignos Domos. Intervalamos. Paulo. Intervalamos. Sim. E agora começamos com? Começamos com medidas do governo, não é? Para o apoio, sobretudo à retoma das empresas. Exatamente, porque ainda estamos num cenário pandémico, não é? E ontem foram anunciadas várias medidas. Estás ansioso, Paulo, para voltar a uma pseudo-normalidade, ou pelos vistos, pelo menos o plano é para nesse caminho, apesar dos números não estarem muito famosos. Pois, tínhamos tantos planos, não era? Tínhamos tantos planos. Não sei, eu entendo, não vamos entrar aqui, neste não é o esta semana na política, é o esta semana na economia, portanto é difícil às vezes fazer análise, sobretudo Sem quando dúvida. são análises nacionais, não é? Sim, mas a minha pergunta é se te pareceu bem, se achas que está na altura de podermos começar a tocar. Não sei. Por um lado, é preciso instalar ou reinstalar a confiança, com certeza. Por outro lado, o que mais me assusta é aquilo que ainda não existe, que ainda não está... O desconhecido. Como dizia o Abrunhosa, aquilo que ainda não foi feito, não é? Uma nova variante do vírus que possa voltar a baralhar isto tudo, não é? Com maior potencial de infecção ou mesmo de severidade. Enfim, há aqui variantes que nós ainda não... ou variáveis, digamos assim, que nós ainda não conhecemos. E, portanto, eu penso que são essas que a mim me instalam alguma incerteza. Se me perguntasses com o que conhecemos hoje e com o que existe, se estás confortável, estaria, porque acho que a vacina tem-nos trazido alguma paz e algum sossego, mas é o que é. Tu Não quero extravasar demais para tu já estás para não duplamente vacinado. Já deixar. Já estou Já tens a cobertura totalmente. 5G. Já tenho. Muito bem, mas eu estou a meio.
vamos voltar a falar de 5G, já o trouxemos no episódio e as coisas continuam. Exatamente. Tinha que fazer Ainda não temos 5G em Portugal. Ainda não temos 5G em Portugal. Ainda não temos 5G em Portugal. Não está fácil. Temos aparelhos, que, só para esclarecer, que estão capacitados para a cobertura 5G, mas ainda não existe 5G em Portugal. Mas talvez no próximo programa voltemos a falar disso. Vamos focar... Vamos trazer a notícia do 5G em Portugal no episódio 100. Olha, espero que não. E daí... A gente nunca sabe se a razão disto tudo é o 5G. Portanto, se calhar por isso é que nós estamos a recuperar bem aqui, porque ainda não temos o 5G. Ora. E falando outra vez, retomando aqui ao fio à meada, as boas notícias do plano do governo de ontem é que o governo prolonga o apoio à retoma progressiva das empresas. Isto quer dizer que as empresas que enfrentem as quebras de faturação iguais ou superiores a 25% vão poder continuar a aceder ao apoio à retoma progressiva até à normalização da pandemia. Falta saber depois o que é que será considerado a normalização da pandemia, não é? Também as empresas que enfrentem quebras de faturação iguais ou superiores a 75% poderão continuar a reduzir o período normal de trabalho até 100%, como isto são os casos de empresas que se enquadrem nos setores de bares, discotecas, parques recreativos e fornecimento ou montagem de eventos. Portanto, podem continuar a reduzir o período normal de trabalho até 100%. Para as empresas dos restantes setores de atividade, lembra que a redução do período normal de trabalho continua a estar limitada a 75% dos trabalhadores. Que é o impedimento destas empresas que acederem a estes mecanismos, o impedimento de despedirem pessoas. Claro. Este período foi alargado, portanto, ficam impedidas de proceder a despedimentos no prazo de 90 dias após a cessação do apoio. Antes eram 60, agora passam a 90. Foi alargado este período. De um género generalista, isto é basicamente o governo prolonga os apoios, e bem, a meu ver, apesar de estarem confiantes que o cenário possa melhorar. Para as famílias, o governo aprova a proteção para as famílias com créditos em moratórias bancárias. E isto, muita atenção aqui, até 31 de agosto, as instituições financeiras deverão avaliar a capacidade financeira dos seus clientes e até 15 de setembro, se forem cumpridos os requisitos legais, deverão apresentar propostas que permitam melhorar as suas condições contratuais. Ou seja, se estiverem com alguma dificuldade em cumprir com as suas obrigações financeiras, falem com as instituições financeiras, os bancos, não é? E estes, até 15 de setembro, têm que lhes apresentar uma contraproposta, não é? Ou uma proposta, neste caso, para que permitam melhorar as suas condições contratuais, para que não fique em caso de incumprimento. O governo explica também que, em caso de dificuldades financeiras, as famílias com crédito à habitação ficam protegidas pelo período mínimo de 90 dias, não podendo as instituições financeiras resolver o contrato ou intentar ações judiciais. Portanto, ganham aqui 3 meses para tentar arranjar soluções para o seu incumprimento, não é? Ou para a sua dificuldade. Sim, e sobretudo o incentivo, eu vejo com muito valor este incentivo à proatividade, não é? Ou seja, pôr as pessoas e os bancos a funcionar no sentido, a funcionar, não a falar, a conversar, no sentido de encontrarem uma solução comum, porque as pessoas querem continuar, na generalidade, obviamente, querem continuar a cumprir com os seus compromissos, e os bancos também querem continuar a ter essa fonte de rendimento, fruto desse contrato que estabeleceram. Portanto, é muito boa esta proatividade para não ficarem ambas as partes fechadas em copas e depois recebermos simplesmente uma cartinha de uma qualquer execução ou, enfim, coisas que são depois, escalando, são muito mais difíceis de resolver. Bato palmas relativamente a este incentivo à conversa e ao diálogo. Sem dúvida, sem dúvida.
é muito positivo este prolongar e esta tentativa de que as pessoas cumpram com os compromissos, com os contratos que foram feitos com as entidades bancárias. E, como já o velho povo diz, a falar é que as pessoas se entendem. Portanto, É verdade. vão lá, falem que certamente nem os bancos estão interessados em ficar com ativos que não lhes interessa. Portanto, arranjarão certamente soluções adequadas para a conjuntura em que vivemos. Paulo, eu convidava-te já a irmos para a dica, porque temos aqui um rol, talvez, não é? Temos também, de certa forma, para compensar estas 2 semanas que estivemos offline, não é? Sim. Como tu disseste bem, tivemos aqui problemas, sobretudo problemas técnicos, que nos atiraram ou adiaram a emissão deste 20º episódio. E trazemos então, não uma, não duas, mas 3 dicas. Sim. E a primeira enquadra-se um bocadinho nesta tua notícia, que é... nós vamos simplesmente deixar o link do Jornal Económico, que é uma espécie de resumo das novidades fiscais e contributivas desde o final de mês de junho. Isto, mais uma vez, relacionado ou muito relacionado com o contexto pandémico. Tem aqui medidas de índole fiscal, contributiva e financeira, como prorrogações de apoios, esta que acabámos de identificar, às atividades das empresas, lista de entidades que beneficiam de isenção de IVA, prorrogações de entregas, de declarações de entrega da IES, da Informação Empresarial Simplificada, relativa também ao imobiliário. Enfim, há aqui é uma listagem muito, enfim, é extensa, mas nem sempre encontramos a informação de forma tão organizada, a informação que é tão relevante, sobretudo no contexto em que vivemos. Portanto, vamos deixar o link depois nas notas do episódio e convidamos, de facto, os ouvintes a consultarem estas medidas. Sem dúvida, fresquinho. Portanto, consultem e certamente, se tiverem interesse, vão arranjar alguma coisa na extensa lista que se aplica ao seu caso. Outra dica que deixamos vem de um site que é o crédito.pt, crédito com capa, que fala do Fundo de Garantia Social e como pedi-lo corretamente. Salarial. Obrigado, Paulo. Eu disse social, certo? Este fundo é um apoio que visa cobrir os pagamentos que deveriam ser feitos ao trabalhador pela entidade empregadora, mas neste caso essa impossibilidade de pagamento deve advir de alguma das seguintes situações da empresa. E como há empresas que ainda continuam com muitas dificuldades, estas situações deverão ser as seguintes: a insolvência, a falência ou o requerimento do processo especial de revitalização ou do sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial, conhecido como CIREV. O apoio cobre os pagamentos referentes aos 6 meses anteriores à data de início de qualquer uma das situações anteriores. Sobre os valores que incide o Fundo de Garantia, incide sobre o salário, o subsídio de férias, Natal e alimentação, a indemnização por cessão de contrato de trabalho ou por se cumprirem as suas condições e também a compensação pelo término de contrato de trabalho. Como pedir esse Fundo de Garantia Salarial? Pode pedir a qualquer serviço de atendimento da Segurança Social. Deve preencher o formulário GS1 DGSS. Fica aqui também esta dica para as instituições que estejam com mais dificuldade e que estejam, relembrem-se, insolvência, falência ou num processo de reestruturação de requerimento do processo especial de revitalização ou do sistema de recuperação de empresas por via extrajudicial. Acho que também tem aqui um instrumento muito bom para poder cumprir também com as suas obrigações. Com certeza. E vamos despedir, mas não vamos a pé, vamos de trotinete. De trotinete, pela capital, não é?
Pela capital, pela capital. É uma notícia que já estava preparada para um daqueles episódios que nós não conseguimos emitir, mas achamos que ela continua a ter relevância, até porque ela se mantém. Que é a Bolt, uma empresa dedicada à mobilidade, fez uma parceria aqui então com a Câmara Municipal de Lisboa, com os transportes metropolitanos de Lisboa, e foi emitido um passe especial que permite aceder a 20 minutos diários de viagens por um acréscimo de 15 euros mensais nesse passe. Parece-te uma boa ideia? Sem dúvida, parece-me, porque até nós, muitas vezes, dependendo da empresa que usamos, pagamos logo à cabeça só para desbloquear a trotinete. Já vi algumas empresas que fazem isso. E neste caso 15 euros a mais, porque há muita gente que até chegar ao transporte público ainda tem que fazer algum percurso, não é? E se calhar muita gente até usa o veículo por causa disso, porque de onde vive até ter uma estação de um transporte público fica longe e optam, porque é mais cómodo, usar um carro. Assim sendo, se calhar tendo uma trotinete que o leve da habitação ao transporte público e depois posso embarcar no transporte público, obviamente, com a trotinete elétrica. Quer dizer, neste caso nem precisa, não é? Se fosse a própria, não é? Mas neste caso é de um ponto ao outro. Ou então, quando chega para o local de trabalho, sair de um ponto que está algo longínquo, alugar uma destas trotinetes elétricas e ir até ao local de trabalho. Acho que a conjugação das duas coisas é uma boa ideia e acho que faz todo sentido. Trotinetes ou bicicletas. Ou bicicletas. Eu referi no início só trotinetes, mas não, são então estas duas soluções de um termo que já o trouxemos, acho que em off, porque o episódio não saiu, peço desculpa, que é o termo da micromobilidade. É algo que eu acho engraçado. Só para fazermos aqui uma espécie de comparativo, porque obviamente são mais 15 euros, não é? São mais 15 euros, sim. Mas eu penso que o exercício que já tínhamos feito é que dentro da própria Bolt, e portanto já nem sequer estamos a comparar com outras empresas concorrentes, nós se utilizarmos os 20 minutos de utilização, de aluguer destas bicicletas ou trotinetes, pagaríamos, penso que 4 euros. Penso que foi esse o valor que tínhamos recolhido. Ou seja, numa semana, e se utilizássemos isto com esta frequência e com esta regularidade, numa semana já gastaríamos 20 euros, não é? 5 vezes os 4 euros daria então 20 euros, superiores aos 15 euros mensais que representam então a inclusão desta possibilidade de utilização de 20 minutos diários destes instrumentos de mobilidade. Portanto, e se a alternativa for usar um veículo, ficará sempre muito mais caro. Ao preço dos combustíveis, claro, ao preço das manutenções, ficará sempre muito mais caro. Sim, faz sentido numa metrópole como Lisboa, onde é muito frequente teres que utilizar 2, 3 transportes públicos, sim, ser totalmente intermodal. Portanto, se a intermodalidade começa a abranger estas soluções de micromobilidade, acho que é uma excelente notícia. Sem dúvida, sem dúvida. Fica aqui esta dica para os alfacinhas, para os nossos ouvintes alfacinhas. E esperamos que a agarrem e a utilizem. E esperamos também que algo do género chegue cá acima também, não é? E ao todo o país, onde se possa alargar e se deva alargar. Acho que faz sentido. Muito bem, Paulo. Acho que esta missão do episódio 20, esta meta, está por concluir. Vamos terminar? Vamos terminar. Vamos clicar aqui no parar de gravar, mas antes disso, convidamos a todos a clicarem no seguir ou no subscrever. Relembramos que estamos disponíveis nas plataformas de podcast como Spotify e Apple Podcasts e todas as mais usadas também. E também no YouTube, basta procurar por Esta Semana na Economia. Encontrarão o nosso canal chamado Esta Semana e clicar também em subscrever. Temos também já disponível o nosso Instagram,
esta semana _. E então convidamos a seguirem e para estarem a par de todas as novidades que nós temos para lhes trazer, para se manterem a par dos temas que nós trazemos. Vamos clicar então no parar de gravar e tentar publicar este episódio, Paulo, que tem sido uma odisseia. Exatamente, odisseia. De ti, Paulo, agradeço-te imenso ficares aqui comigo e nesta aventura e insistires que passemos do episódio 20. Foi um prazer, Ricardo, foi um prazer. Obrigado a quem nos segue mais uma vez e até para a semana. Até para a semana. Todos os links todos os temas que nós falamos estarão aqui nos links em baixo para consultarem mais informação. Muito obrigado a todos e encontramos-nos para a semana, esta semana, na Economia.